Então, dentro dos conceitos, vamos trabalhar um pouquinho sobre as definições de parasitos e hospedeiros. É só uma observação, eu posso dizer tanto parasitos como parasitas. Ambas nomenclaturas estão corretas. Então, em relação aos tipos de parasitos que existem, eu posso dizer que eu tenho um endoparasita. Então, quando eu dizer que eu tenho um endoparasita, estou me referindo a parasitos que ficam dentro do organismo, né? Então, por exemplo, o ascaris-sum é um ascarídeo, tipicamente de suínos, mas que também pode acometer o homem, é, portanto, uma zoonose. Então, ele é um endoparasita. Por quê? Porque ele fica dentro do intestino delgado do animal. Bom, o que seria um ectoparasita? Então, o contrário, são parasitos que ficam do lado externo, né? Do lado de fora da superfície do organismo, ou melhor, na superfície de um organismo. E aí, como exemplo, nós temos aqui a ctenocefalides. Ctenocefalides são as pulgas, né? Eu posso ter tanto a de cão como a de gato. Então, a ctenocefalides, que é uma pulga, né? Ela é um ectoparasita porque ela fica na superfície do corpo de um animal. O que seria um parasita obrigatório? Um parasita obrigatório é o parasito que obrigatoriamente ele tem que estar com o seu hospedeiro, seja dentro ou fora, né? Então, aqui como exemplo, a facíola hepática. A facíola hepática é um parasito de bovinos, é também uma zoonose, mas que fica especificamente no sistema porta-intrahepático de bovinos. Então, obrigatoriamente, para a sua sobrevivência, ela tem que estar dentro do seu hospedeiro. O que seria um parasito facultativo? E o que seria um parasito facultativo? O parasito facultativo é aquele que pode escolher viver ou não sobre um hospedeiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sarcófaga, né, cujas larvas dessa mosca podem tanto sobreviver numa matéria orgânica, né, em decomposição ou não, uma matéria orgânica de uma forma geral, um alimento, fezes, etc., como também sobre um hospedeiro. Então, é facultativo. Bom, parasito acidental. Parasito acidental é um parasito que ele vai infectar determinado hospedeiro acidentalmente. Então, como exemplo aqui, nós temos o dipilídeo canino, que é um cestoide de cão, mas que ele pode acidentalmente acometer o ser humano. Obviamente, o ciclo não vai fechar, eu não vou ter o ciclo biológico completo, mas ele pode acidentalmente colonizar o ser humano e causando quadros transitórios, né? Bom, o que é um parasito temporário? Parasito temporário é aquele parasito que vai ficar parte do tempo sobre o seu hospedeiro. Normalmente, isso vai acontecer quando ele sobe, né? Ele se alimenta, ele sobe no seu hospedeiro, ele infecta para alimentar, depois ele abandona. Então, aqui, como exemplo de um parasito temporário, nós temos o amblioma, que é um carrapato de 3 hospedeiros, e que ele fica parte do tempo no hospedeiro, ou seja, temporariamente. Ele sobe para se alimentar, depois ele abandona o hospedeiro para fazer a modificação de estágio. Então, é um parasito temporário. Parasito permanente é o parasito que, uma vez no hospedeiro, ele não abandona mais, né? Por exemplo, aqui a Tungus penetrans, que é a menor pulga que existe, que é conhecido vulgarmente como bicho de pé. Então, ele é um parasito permanente. Uma vez que ele entra no seu hospedeiro, ele não abandona mais. Ali ele vai botar os seus ovos e etc. E o parasito periódico, ele vai ficar normalmente um estágio no seu hospedeiro, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a Dermatobia hominis. A Dermatobia hominis é conhecida como a mosca do Berne, que é essa larvinha aqui, ó. Então, ela é, na verdade, periódica, um período, uma fase do ciclo da mosca, que é a fase larval, ela parasita
um animal ou um homem. Então, essas seriam as principais classificações aí dos parasitas. Além disso, os parasitos podem ser classificados quanto à sua especificidade. Então, eu posso chamar de estenoxeno os parasitos que possuem um leque restrito de hospedeiro, como, por exemplo, plasmódio, que causa malária nos seres humanos. E eu chamo de eurixeno os parasitos que possuem uma ampla variedade de hospedeiros, ou seja, vão acometer diferentes espécies. Por que é importante determinarmos ou entendermos se um parasito ele é um estenoxeno ou um eurixeno? Isso está relacionado à forma de controle. Então, com certeza, é muito mais difícil eu controlar um eurixeno, ou seja, que vai acometer diferentes espécies, do que a forma de controle para um estenoxeno. Então, está muito relacionada essa classificação ao controle do parasito. Assim como os parasitos, os hospedeiros também recebem uma classificação. Então, nós definimos como hospedeiro definitivo aquele hospedeiro que possui a forma final, ou seja, a parte onde acontece a multiplicação sexuada de um parasito. Já o hospedeiro intermediário é o hospedeiro que vai albergar, vai receber o parasito, e normalmente é onde vão acontecer os estágios intermediários, ou seja, as formas assexuadas de reprodução. O hospedeiro temporário é aquele hospedeiro que vai abrigar o parasito por um período específico, né? Então, não necessariamente todo o ciclo, mas parte do ciclo, ou somente durante uma fase do parasito, ou seja, fase larval ou ninfa, né? E uma outra nomenclatura contra o hospedeiro é o hospedeiro paratênico ou de transporte. O que seria um hospedeiro paratênico de transporte? É aquele hospedeiro que simplesmente ele transporta o seu parasito, ou seja, não acontece nenhuma multiplicação, nenhuma alteração da forma do parasito nesse hospedeiro. Então, não tem nenhuma mudança de estágio dentro do hospedeiro paratênico de transporte. Ele só vai levar o parasito a determinado local ou para determinado hospedeiro. Bom, uma nomenclatura que é utilizada mais para artrópode é vetor. O que é vetor? O vetor ele pode ser também vetor mecânico ou vetor biológico. Eu vou chamar de vetor biológico, que é muito parecido com o hospedeiro intermediário, essa nomenclatura, mas a gente usa, como eu disse, mais para artrópode. É aquele vetor onde parte do ciclo vai acontecer neste animal, como, por exemplo, um inseto. E, normalmente, ele vai coincidir também como hospedeiro intermediário. Já o vetor mecânico, ele se confunde também como o hospedeiro mecânico ou paratênico, mas é uma terminologia que nós usamos para artrópode. Ou seja, o vetor mecânico é aquele vetor que vai levar o parasito a determinado hospedeiro e sem que haja qualquer alteração no ciclo desse parasito, ou seja, não tenha nenhuma mudança de estágio dentro desse vetor, né? E também é importante nós definirmos aqui em relação aos ciclos. Os ciclos podem ser, então, definidos como monoxenos ou heteroxenos. Então, os ciclos dos parasitos, ou seja, que vão envolver os parasitos e hospedeiros, eles são monoxenos quando eles são diretos. Ou seja, um hospedeiro se contamina com determinado parasito sem que haja necessidade de um outro organismo. Exemplo, uma pessoa, ao ingerir uma água contaminada, né, com cistos, ou com oocistos, por exemplo, de giardia, né, ela vai ter a contaminação direta, ou seja, o ciclo é direto. Então, o parasita ele é um monoxeno. Agora, heteroxenos são parasitos cujo ciclo necessita a presença de mais de um hospedeiro, ou seja, de um hospedeiro intermediário. Como exemplo, posso dizer que as tênias. Né, as tênias elas necessitam de um hospedeiro intermediário para que o ciclo complete. Então, são parasitos que
são considerados parasitos de ciclo heteroxeno.